Vamos conhecer o Museu do Sino. Então aqui é o único museu dos sinos da América Latina. Aqui então nós fazemos a experiência de estarmos em uma torre medieval de um castelo. Aqui também nós temos mais um corpo ou castelo do sino maior para suportar esse sino aqui, ó, que ele é de 1913. Mulheres então eu vou pedir para entrar pelo lado direito e homens pelo lado esquerdo, que o ouro que ia ser empregado nessa igreja e em outras foi para Portugal pela questão do grande terremoto que teve lá. Sejam bem-vindos a São João del Rei, nesta cidade então que recém completou 312 anos, segunda-feira completou 312 anos. São João del Rei, a curiosidade é que aqui é mais velho que o estado das Minas Gerais. O estado tem 305 anos e São João 312. E nós estamos aqui na igreja de Nossa Senhora do Carmo, de 1732. Ela então tem a fachada projetada então pelo artista Aleijadinho. E nós vamos conhecer um pouco do interior da igreja, que passou então pelo período barroco, rococó. Mulheres então eu vou pedir para entrar pelo lado direito e homens pelo lado esquerdo. Assim era feito no passado. E aqui nós temos essa porta que se chama corta-vento ou para-vento. O porquê desse dispositivo? Porque aqui, lembrando que não tinha energia elétrica, então tinha velas. O vento entrava com toda a sua força e apagava as velas. Então era um outro trabalho que o pessoal tinha que fazer, né, acendendo as velas. Aqui então nós fazemos a experiência de estarmos em uma torre medieval de um castelo, na França. Sim, sim. É parecido com essa torre, mais ou menos? É, parecido. Você mora assim também. Então aqui é o único museu dos sinos da América Latina. É de um colecionador. Ele foi inaugurado aqui então acho que 2020 ou 2019. Reunindo então todo esse acervo. Por exemplo, isso aqui se chama corpo do sino ou castelo do sino, esse objeto. E ele serve para fazer o contrapeso com o sino. Então o sino ele faz 360, dá uma volta, muito legal. Aqui então, isso aqui, pessoal, nós chamamos de campana. E no português, campana é só esse movimento, e no espanhol, campana é todo o sino. É diferente para nós. Esse sino aqui foi feito em São João del Rei para esta igreja, só que ele ficou com defeito, então ele não foi posto na igreja. Foi confeccionado um outro sino. Este sino aqui mesmo é do tempo do Império, ele é do Rio de Janeiro, foi fundido lá e o outro foi fundido em São João del Rei. Aqui está a forma mais artesanal de como é feito todo esse processo, de como é criado o sino, com as ligas, com os outros metais que é feito. Um outro sino aqui também na questão do Império. E o sino, ele deixa de cumprir a sua função social quando ele racha. Ele trincou, ele deixa de cumprir a sua função social. Então, ele tem que ser fundido novamente para que ele volte a funcionar com toda a sua sonoridade. Ou seja, ele trincado aqui, ó, ele corre o risco de quebrar e de acertar quem está lá embaixo ou acertar o próprio sineiro que está fazendo o ato de tocar ele. Isso aqui, pessoal, se chama suspensório. O mesmo mecanismo que os homens usam para levantar as calças, né? Que temos um suspensório. Aqui nós chamamos de ornamento. Aqui são os brasões e aqui a sua inscrição, como se fosse o seu RG, de onde que ele é, o ano, onde que ele foi fabricado. Conta-se toda a sua história. Aqui também nós temos mais um corpo ou castelo do sino maior para suportar esse sino aqui, ó, que ele é de 1913. Então ele também rachou e deixou de cumprir a sua sonoridade. Aqui nós temos a questão dos badalos, então são diferentes tamanhos, conforme é posto é o som que vai dando. E faz aqui no São João del Rei? Ou... Aqui o último que eu soube que foi feito, ele está lá no Rosário. Hoje a gente não sabe mais se tem produção de sinos aqui.
é feito fora de São João. Diz a história aqui que o ouro que ia ser empregado nessa igreja e em outras foi para Portugal pela questão do grande terremoto que teve lá. Então muitas pessoas morreram, ou soterradas ou afogadas, porque como numa região costeira, sempre que tem o terremoto, logo vem um tsunami. E eles não estavam preparados para isso. Tanto é que o rei da época lá ficou conhecido como o Rei das Tendas, porque ele não morreu, ele ficou com medo de voltar para o castelo. Então eles montavam a tenda e esse rei ia mudando de tenda em tenda. E aqui foi preparado para pôr o ouro. Se chama técnica de tabatinga. É uma argila que se passa, é uma argila indígena, é uma técnica indígena, por isso que ela é toda branca. Isso aqui é uma argila. Primeiro se passa essa argila e depois vem com bolo de Armênia, depois vem cola de coelho, que é retirada da cartilagem do coelho, segundo a história, e depois vem a questão do ouro, que eles vêm fixando. Estamos falando de tabatinga, que é uma argila. Falamos palavras indígenas no Brasil a todo momento e não nos damos conta. Pensamos que falamos só português. Falamos português, falamos indígena, falamos africano também. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar aquela expressão... Vocês conhecem angu? Angu? O angu. Sim. E do que ele é feito? De milho, né? E do que é? De uma farinhazinha. Como que chama aquela farinha amarela? Fubá. Fubá, É uma palavra africana. E daí tem uma expressão que a gente diz assim, nesse angu tem caroço. E o que eles diziam com esse angu tem caroço? As negras então botavam pequenos pedaços de carne ou de torresmo nesse panelão de angu para ser servido para os escravizados. E o feitor vinha com um pau e mexia lá dentro. Deixa eu ver se tem caroço nesse angu. No que mexia, encontrava a carne escondida. Então elas tinham uma represária, porque a orientação foi fazer somente o angu e pronto. Não tem muita história aí. Isso aí a gente está falando por volta de 1777. E também temos a questão desse conjunto formando o altar-mor, que se chama retábulo. Coisas que nós não falamos mais hoje. Então se chama retábulo. E ele é todo feito em madeira e não em pedra, como o pessoal acredita. Porque o barroco ele trabalha a questão das pedras, dos mármores. E não se tinha a possibilidade de trazer o mármore para o Brasil, porque ficava muito caro. Então aqui o pessoal trabalha com a questão do cedro, que é uma madeira muito valiosa.